Renata Alves, bem-vinda! Obrigada, Rogério, por mais um convite. Hoje nós vamos aprender a fazer o bordado ponto Bargello de corações para o Dia das Mães já, né? Dia das Mães. Muito amor ali. Olha que lindo. Qual que é a diferença desse ponto para os pontos que você já ensinou aqui, o vagonite? Então, o Bargello, ele é feito com o ponto reto. Tá. Mas ele tem as características que o diferenciam de um simples bordado em ponto reto. Ele tem um agrupamento de pontos, ele tem cores, né? Ou ele é colorido, ou ele é em degradê. E ele tem uma sequência matemática, uma sequência numérica. Eu faço bloquinhos de 2, de 3, de 4 pontos. E isso você identifica. Que daí no você bordado consegue em fazer Bargello. tamanhos diferentes, Isso. né? Isso, com sequências diferentes, formando modelos diferentes. Modelos diferentes. Gostei. Isso. E o vagonite é mais simples, né? Ele não tem avesso e o Bargello tem avesso. Tem avesso. Tem, porque eu bordo nos furos do tecido. Muito bem. Vamos começar? Vamos. Você vai utilizar que linha para bordar? Eu uso uma linha mais grossa, essa é a meada. Tá. Porque assim o ponto ele fica mais encostado. Aí você usa os 6 fios? Os 6 fios. Eu preciso de uma linha mais grossa, porque se o ponto não encostar, fica aparecendo uns risquinhos, aparece o tecido por baixo. Entendi. Então, com a linha mais grossa, eu tenho, né, tem outras... Destaca mais. Isso, e dá um relevo também para o bordado. Perfeito, começamos. Então, a pessoa pode riscar assim o tecido, se tiver mais facilidade, né? Dá para riscar o tecido também para bordar, ou bordar direto, a partir de um gráfico ou de uma foto de um bordado. Tá? Então, eu vou fazer um coração no centro, ele pode ser feito individualmente, pode ser feito em sequência, tá? Então, eu vou dobrar a minha peça ao meio e vou achar o meio do etamine. Esse é o tecido etamine. Marco o meio. Tá. Eu tenho um coração que tem 25 furos de altura. Então, eu marquei o furo do meio, deixei sobrando 12 para cima e vou descer 12. Mais um aqui no meio, 25. Tá. Tá? A linha aqui eu medi cerca de 90 centímetros. Então, eu vou trazer a linha de trás do tecido, deixo um pedacinho aqui atrás para fazer o arremate. Todos os pontos do bordado, todos os pontos retos, eles vão ser compostos por 5 furinhos, tá? O furo que eu entro com a linha embaixo e o último, o primeiro furo e o último são os furos que passam a linha. E sobram 3 aqui no meio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, eu entro aqui e vou sair no furo do meio, porque eu vou subir, eu vou fazer o bordado da direita para a esquerda subindo. Tá. Então, eu entro nesse furo aqui do meio, tem 3 aqui, ó, contando tanto de cima para baixo ou de baixo para cima, é o furo número 3, ao lado do ponto número 3. Que a gente fala que é no meio. Então, eu fiz um ponto, vou fazer mais um, 1, 2, 3, 4, 5, que eu vou sair aqui ao lado, no furinho. Tá. Fiz um ponto e um ponto. Agora, eu vou fazer 2 pontos na mesma altura. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5 e vou sair na mesma, ao lado da minha linha, na mesma altura da linha. Fiz um ponto, vou entrar ao lado da linha aqui também, para o ponto ficar do lado. Mas o próximo ponto eu tenho que continuar subindo. Então, eu entro no furo que está ao lado, mas aqui no meio do ponto. Fiz 2 pontos aqui, agora eu vou fazer uma sequência com 3 pontos. Então, eu saio ao lado da linha aqui embaixo. Você não queria ter uma imagem dessa ali, ó, para você trabalhar? Olha que perfeição. Para ver os pontos, né? Sim, dá para ver tudo, os furinhos do tecido. Uma lupa dessa, hein? Isso. Então, aqui eu saí embaixo 3 vezes, porque eu estou fazendo 3 pontos, um ao lado do outro. Vou fechar esse ponto e o próximo eu tenho que sair
para cima de novo. Então, eu saio no meio. E aí que tá a diferença, né? Que você até comentou, que a gente pode pular espaços do tecido. Isso. Toda vez né? que eu vou mudar a posição do ponto, ou para cima ou para baixo, eu saio aqui no meio. Aqui eu conto 5 furinhos para cima de novo. Faço 3 pontos. Aqui 1, 2, 3. Opa, saiu um pouquinho fora. Aqui embaixo. Vou desmanchar aqui. Mas tudo tem um ajuste. E eu Sim. convido a nossa audiência, qualquer dúvida, vai lá no nosso Instagram, @Faça Você Mesmo TV. Você já conhece o ponto Bargello? Já faz? Comente aqui no nosso Instagram, que a gente gosta de saber, né? Se as pessoas já conheciam, já Isso. produzem. Ah, vou ter que desmanchar mais um pouquinho. Esse é o contorno, né, do coração? É isso? Isso, é o contorno. Deixa eu ver onde que eu errei aqui. O ponto tem que ter a mesma altura, os 5 furinhos. Tá, senão dá diferença, É. né? 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Aí eu saio aqui embaixo na mesma altura. Saio aqui no meio. Aí eu vou bordar 2 pontos novamente. Então, sempre que eu for fazer o ponto, eu olho, ó, eu vou colocar a agulha aqui em cima, se tem os 3 furinhos aqui, sobrando, para ver se o ponto não vai sair errado. Faço 2, agora eu faço 1 e faço 1 novamente. Só que eu preciso fazer o contorno do coração aqui em cima. Eu vou sair no meio, mas agora não desse lado, da direita para a esquerda. Vou sair da esquerda para a direita. Certo. Então, eu saio aqui compartilhando o furo desse ponto aqui, que está aí embaixo. Puxar mais a linha. Lembra da sequência matemática que eu falei? Sim. Então, eu vou mostrar ela aqui agora. Eu bordei 1, 1, vou colocar a linha para cá. 1, 1, 2, 3. Agora eu faço a sequência inversa. 3, 2, 1, 1. Perfeito. E eu vou fazer essa sequência Repete. bordado todo. Ah, entendi. Mesmo na parte da curva do coração. Aí vai seguindo essa sequência. Isso. Aqui, eu conto 5 furos novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Saio aqui no meio, ao lado. Faço um ponto. Eu saí um pouquinho do outro lado aqui, peraí. Nossa, não tá dando muito certo ao vivo. A contagem, você disse? É, eu saí no outro furinho. É porque também você tem que posicionar para a gente ter a imagem e eu sei que fica um pouquinho mais difícil para você. Aí eu bordei 1 aqui. Tá. Aí eu saio aqui, ó. Por isso que é bom riscar, tem hora, né? É Riscar verdade. o tecido para Esse não aqui é o se riscado perder. que você fez? Isso. Olha lá o riscado, ó. Olha o riscado. Aí já borda na Você sequência. riscou com o quê? Canetinha? Aquela caneta apagável, Ah, que a gente tá. apaga com ferro quente ou secador de Aí cabelo. você em casa aproveita até para tirar foto. Apaga pra você com calor. repetir, ó. Repetir o motivo aí do coração, tá? Então, Facilita bastante o risco. desse ponto aqui, desse último, que eu saí aqui no meio do outro. Uhum. Agora sim eu começo a subir. Faço aquela sequência. Vamos lá, 2 pontos. Saio aqui no meio. 3 pontos.
E aí tem que ter paciência para ir fazendo, né? Sim. Para ir bordando. Como tudo, né? No artesanato, principalmente. Isso, é uma terapia. Saio aqui no meio, depois do bloquinho de 3 pontos. Faço agora outro bloquinho de 3 pontos, mas eu vou descer para fazer aqui a curva do coração. Uhum. Aí, ó, eu tava bordando com agulha de cima para baixo. Certo. Como eu vou descer, então eu venho com agulha de baixo para cima, continuo contando os 5 furinhos, o bordado todo. Saio lá ao lado. Entro aqui na mesma altura do ponto anterior, vou ser lá em cima. Faço aqui novamente, saio no meio agora. Então, é na sequência, 1, 2, 3, 3. Agora é 2. Faço 2 pontos. Eu tô nessa posição. Em casa, eu vou virando a toalha, né? Mas para o pessoal né? entender, eu tô deixando mais nessa posição mesmo. Tá. Fiz 2, agora 1 e 1. Seguindo aquela sequência. Isso. Deixa eu mandar um beijo. Olha que interessante, a Sandra Maria Macedo. Ela disse que ontem ela foi na aula de hidroginástica em São João de Meriti e diz que lá na aula, na turma da hidroginástica, muitas admiradoras assistem ao nosso programa. Qualquer dia nós vamos lá, Rogério, fazer uma aula lá de hidroginástica. Né? Um beijo para Sandra e para toda a turma aí da hidroginástica de São João de Meriti. Obrigado pela audiência de vocês, viu? Fazer uma aula de hidroginástica ao vivo neste programa aqui. Aí, ó, agora a gente vai seguindo a sequência. Que inclusive essa sequência já está lá no nosso Instagram, @faça-você-mesmo-tv, tá? A receita do bordado, a lista de materiais, você acompanha em @faça-você-mesmo-tv. Isso, essa sequência de pontos retos. Quem gosta de bordar ponto cruz e vagonite vai gostar também do Bargello, Gosta, né? eu gosto. Ele gasta mais linha, dependendo do modelo, né? Aham. Mas a gente faz pela beleza, né? Ele é Perfeito. bonito, muito bonito. Você já está quase finalizando o coração. Quase. A gente pode deixar ele vazado assim, né? Pode. Ou a opção... Aí ele não é Bargello, ele é um bordado em ponto reto. Só por ponto É, reto. ele não tem as características do Porque... Bargello. Vamos mostrar na peça pronta ali? Isso. Porque ali você fez o quê? Daí você fez um outro preenchimento com outras 2 cores. Isso, mais 2 cores. O preenchimento é fácil, porque você vai só copiar Só os pontos que seguindo, você né? já fez na parte de baixo. Olha lá. E você borda individual, borda em sequência. E ele serve de base para fazer os corações menores. Se você entender como faz essa sequência matemática, você consegue fazer os corações que eu fiz maiores ali, os 3. Também, do mesmo jeito. Muito obrigado, Renata. Você também é mamãe, né? Sim, da Carolina. A Carolina tem quantos anos? 11 anos. 11 anos, tem 11 fotinho? anos. Será que tem fotinho? Temos foto Mandei. da Carolina. Então a gente quer te parabenizar aí pelo Dia das Muito Mães. obrigada. A produção preparou muito um obrigada. presente especial para você, para celebrar Muito obrigada, essa Rogério. data, Obrigada, essa produção. responsabilidade. Muita, esse né? ofício. Você sabe como é. Com certeza. Um pouquinho pelo menos, né? Porque Sim. as mães são diferenciadas, sem dúvida nenhuma. Parabéns, Especial. viu? Parabéns. Muito obrigada, Rogério. Beijo grande, seja sempre bem-vinda aqui ao nosso Eu que programa, agradeço. tá? Muito obrigado.